Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando mais uma vez com o nosso culto online nesta terça-feira especial. Sejam todos bem-vindos e se você puder, compartilhe com os seus amigos, com os familiares. Pega o link desse vídeo e manda para outras pessoas. Não esqueça também de deixar um like no vídeo, um curtir aí, e também, se puder deixar um comentário. É sempre interessante para o YouTube entender a importância desse vídeo. E eu louvo a Deus por nós estarmos aqui. Eu quero falar de um assunto hoje que chama crescimento espiritual. Se você quiser anotar aí, é chamado de crescimento espiritual. São mensagens que eu venho pregando ao longo de alguns domingos na igreja. E como o nosso objetivo aqui, tanto nas terças e também nos domingos, é o nosso crescimento espiritual, então essas mensagens que eu já preguei, eu vou estar trazendo-as aqui para o nosso crescimento espiritual. Então gostaria que você anotasse aí. Crescimento espiritual é o tema da nossa mensagem de hoje. E eu quero falar sobre justificação, regeneração, glorificação e santificação. Ou seja, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Tá? São 4 coisas importantes na nossa vida. E eu acho que vai ajudar você na sua vida cristã. Primeira pergunta é: você pertence a Cristo? Você é de Deus? Sim. Você tem certeza que você pertence a Cristo, que você é de Deus? Tem. Se você tem essa certeza, eu quero te explicar por que é que você tem essa certeza. Como nasceu essa certeza? Como você tem convicção que você é de Deus? Bom, essa convicção nasceu porque o Senhor Jesus operou, através do Espírito Santo, o primeiro ato na sua vida, que é chamado de justificação. O primeiro contato do Espírito Santo conosco, nos apresentando a Cristo, nos trazendo o Senhor Jesus, ele trabalha a justificação. O seu primeiro contato com Cristo ocorreu por causa da palavra chamada justificação. Depois eu vou ler o texto bíblico para vocês, que está no livro de Romanos. Eu vou ler os 3 textos. Aí nós vamos ler depois. Primeiro, eu quero comentar com vocês sobre esses textos. Justificação, anotem aí, é o ato pelo qual Deus declara o pecador justo. Então, justificação é o ato pelo qual Deus declara o pecador justo. Deus declara esse pecador justo não é porque Deus escolheu esse pecador, mas porque esse pecador escolheu a Cristo, decidiu aceitar o convite de Cristo e entregar sua vida a Cristo Jesus. Aqui, nesse momento, quando a pessoa se entrega a Cristo Jesus, se rende a Cristo, acontece o ato de justificação, porque o pecado de desobediência cometido por Adão é removido pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício que Cristo praticou na cruz cobre os pecados dessa pessoa e agora ela é justificada, declarada justa diante de Deus. Adão era quem nos representava diante de Deus, ou seja, era Adão o intercessor pela raça humana. Só que como ele pecou, todos nós pecamos e todos nós ficamos afastados de Deus por causa do seu pecado. Quando Cristo veio representando o segundo Adão e nós passamos a crer em Deus por causa de Cristo, então é chamada de justificação quando Cristo declara aqueles que vêm a Ele justo e os reconecta com Deus por meio do seu sacrifício. Não é maravilhoso isso? Daí,
ocorre uma outra coisa também maravilhosa, que é chamada de regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é a recriação do nosso espírito. Nosso espírito se une ao Espírito de Cristo. É por isso que você tem amor, apego, dedicação pelas coisas de Deus. É por isso que depois que você foi justificado, você não conseguiu mais se afastar das coisas de Deus. Quantas pessoas que agora estão me assistindo e que um dia foram à igreja, talvez igual eu fui, dizendo assim: eu vou, mas eu não quero me tornar crente. Eu fui à igreja assim dizendo: eu não vou me tornar crente, eu não quero ser crente. Eu estou indo porque vocês insistiram e eu irei por isso, mas eu não quero me tornar crente. Só que quando eu cheguei na igreja, que eu entrei na igreja, eu lembro como se fosse hoje. Eu fumei na porta da igreja, eu falei palavrão na porta da igreja. Entrei na igreja ainda com o cheiro do cigarro, porque o cheiro do cigarro fica no corpo, né? E eu era um garoto, 17 anos, magrinho, né? Da roça, caipira. Sentei no banco de madeira, que nem encosto tinha. Sentei no canto da parede. E a parede era de barro e naquela noite houve uma oração forte, o pastor orou e demônios manifestaram. Eu fui encostando na parede, passa a mão no rosto. Para resumir, quando terminou o culto, o meu olho estava quase saindo para fora. E alguém chegou, alguém riu, umas crianças, filhos do pastor, que me conhecia, né, sabia que eu era tentado, e riram de mim dizendo: olha só como está a cara dele, está todo sujo de barro, vai lá no banheiro, lava o rosto. Porque eu passei, era barro, não era nem cal, não sei se o cal solta, mas sei que aquela tinta não era tinta, era que soltava na mão e assim eu saí dali impressionado dizendo: poxa, mas o pastor tem poder para expulsar o demônio? Eu tinha muito medo do demônio e dizia assim: bom, eu tenho medo do demônio porque é o demônio que leva as pessoas para o inferno, dizia eu. E aí naquele dia, naquela noite, eu raciocinei dizendo: bom, se é o demônio que leva para o inferno e o pastor tem poder sobre o demônio, então se eu passar para o lado do Deus que o pastor está, eu vou ter poder sobre o demônio e consequentemente eu não vou para o inferno. Fiquei pensando naquilo e aceitei o convite, o desafio, que o pastor disse: vem na sexta-feira para vocês ver o trabalho de libertação. E meu amigo e minha amiga, quando eu fui, realmente eu me entreguei a Cristo naquela noite, de lá para cá. Foi em 1987, eu continuo caminhando com Deus já há algum tempo. Glória a Deus por isso, nunca jamais vou deixar. Ocorreu então o processo de que eu me aproximei de Cristo e houve uma transformação na minha vida, e essa transformação faz com que eu cada dia procure estar mais perto de Cristo. Então a regeneração está ligada à recriação do nosso espírito. Nosso espírito é recriado, nosso espírito passa a ter um desejo, uma vontade, uma paixão pelas coisas de Deus. Aqui nós temos o chamado novo nascimento na vida espiritual, ou seja, somos vivificados pelas coisas de Deus. Nós somos vivificados pelas coisas de Deus. Isso é importante. Você ser vivificado agora pelas coisas de Deus. Aí tem uma outra terceira coisa agora interessantíssima, que é a santificação. Quando falamos de santificação, eu tenho que explicar que santificação é um processo contínuo, né? A pessoa se aproxima de Cristo e ela vai sendo transformada na sua vida particular. É claro que existem muitas coisas que nós erramos, falhamos, sem às vezes até dar conta, às vezes nem prestamos atenção e erramos e falhamos. Mas existem coisas previsíveis que eu posso evitar, que eu posso deixar de fazer. Naquilo que eu posso deixar de fazer, eu preciso de força para deixar de fazer. Naquilo que eu faço, às vezes, sem pensar ou agindo impensadamente, Deus tem misericórdia e nos ajuda. Mas o processo de santificação é eu cada dia estar buscando melhorar a minha vida, melhorar como pessoa, melhorar como alguém que pertence a Cristo. A santificação quer dizer eu me aproximando cada dia mais de Cristo, eu me tornando cada dia mais perto de Cristo. E esse é um processo contínuo. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Nós vamos
melhorando a cada dia. E por último, e é aí o quarto estágio da vida cristã, que é a justificação. Eu sou declarado justo em Cristo, tá? O pecado de Adão não tem mais poder sobre a minha vida, e eu passei da morte para a vida, já não há mais condenação para mim, porque eu entreguei minha vida a Cristo. Agora quem me guia é Cristo e não o pecado de Adão. Passei pela regeneração, que é quando meu espírito é recriado em Cristo Jesus, e agora eu tenho a santificação, que é o meu desejo de cada dia servir a Cristo e também servir as pessoas. Este é um processo contínuo. E o último processo é chamada glorificação, que aí é um evento futuro que ocorrerá quando o Senhor Jesus voltar, quando o Senhor Jesus retornar para levar os salvos. Então nós seremos revestidos de um corpo imortal, livres da corrupção e do pecado, e significa que seremos totalmente libertos da presença do pecado e de todos os seus efeitos negativos. E assim nós viveremos eternamente na presença de Deus para sempre, livre das doenças, do sofrimento. É a fase final da salvação, quando os crentes receberão corpos glorificados e imortais e estarão em plena comunhão com Deus para sempre na presença do Senhor. Romanos capítulo 8, e agora eu quero ler com vocês o texto sagrado. Deixa eu pegar a Bíblia e vou ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos ler? Vamos ver o que está escrito em Romanos capítulo 8, no versículo 18. Leia comigo se você tem a Bíblia. Romanos 8, 18 diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparando com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Então, nós podemos passar pelo que estamos passando aqui, porque nós temos algo no futuro, né, que não se compara com o que Cristo tem ou está preparando para nós. O que Ele tem preparado para nós não se compara, pode ter certeza disso, não se compara ao que Ele, Jesus, tem preparado para nós. 2 Coríntios 4, verso 17, 2 Coríntios 4, 17, vejamos o que a palavra de Deus também diz. 2 Coríntios 4, 17 vai dizer assim para nós, falando ainda sobre a glória de Deus: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós peso eterno, produzem para nós uma glória que pesa mais do que as angústias e as durará para sempre. Não vamos deixar de seguir a Cristo, gente, por causa das situações que nós vivemos hoje. Infelizmente, nós vivemos muitas tristezas, muitos sofrimentos aqui. 2 Coríntios, ou 1 Coríntios ainda, capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo, ele vai falar para nós da nossa transformação, do que vai acontecer quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, Ele vai transformar o nosso corpo, né, num abrir e fechar de olhos. Ele vai dizer assim: mas eu lhes revelei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Isso aqui é a promessa do Senhor. Então, nosso corpo mortal será transformado em um corpo imortal. Aí eu estou falando isso para dizer a vocês que vale a pena continuar com Cristo aqui na terra. Vale a pena nós andarmos com Jesus, amando a Jesus. Eu falei hoje, então, de 4 coisas interessantes. Justificação, que é o ato que Deus nos torna justo, não por coisas que nós fazemos, não seremos justos por um ato de bondade praticado por nós, mas seremos justos por causa do amor de Cristo, da glória de Cristo. Aí nós temos outro ponto,
a regeneração, que é o nosso espírito, nasceu de novo, agora nós somos de Cristo, e temos a santificação, que é um processo de nós agora desejarmos estar perto e amando a Cristo, e a glorificação, que é o que vai acontecer conosco no futuro. Mesmo se nós morrermos, um dia nosso corpo vai despertar e nós vamos receber um novo corpo para vivermos com Cristo eternamente. Amém. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela alegria de podermos estar contigo, estar com o Senhor. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade e privilégio de caminharmos com Deus, de andarmos com Cristo. Enquanto aqui estivermos, Senhor, nós lutaremos para sermos santos, assim como o Senhor é santo. Nos aproximar de Ti com santidade, assim como o Senhor também é santo. Ó Deus, nosso Pai, nos ajude a cada dia. Vamos caminhar com o Senhor, amando o Senhor e vivendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que alegria, irmãos. Amanhã eu termino o último capítulo do livro o capítulo 36 do livro de Números. E aí nós vamos entrar no livro de Deuteronômio e vamos seguindo em frente nossa jornada de leitura da Bíblia. Não para não. Eu vou com alegria. E se tem sido bom para vocês, compartilhem, dividem aí com outras pessoas, fala com os amigos, conta para todos aquilo que nós estamos fazendo. Muito obrigado por fazer parte da nossa igreja. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus.